Olá! Hoje na nossa videoaula, como vocês observaram o tema do nosso conteúdo, vamos estudar sobre linhas. A linha, né, vocês viram que é um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros, né, numa sequência infinita. Então, o que significa, né, essa classificação, né? O que é uma linha? Então, a linha, quando fala que ela como se fosse pontinhos um próximo do outro, é como se fosse vários pontinhos mesmo, né, bem juntinhos, onde que vai formar aí uma linha, que às vezes a olho nu a gente não consegue, né, observar, mas é como se a linha ela fosse ali toda formada por pontinhos, um próximo do outro. A linha, ela pode ser tanto reta quanto curva. E aí agora nós vamos entender cada classificação, né, de cada uma delas. Então, começando pela a linha reta, então a linha ela vai ser reta, certo? Uma linha reta. Essa linha reta, ela vai ter um sinalzinho que vai indicar infinito. Que sinal vai ser esse? Vai ser esse sinal aqui, ó. Então, toda vez que vocês virem esse sinal, quer dizer que é o sinal do infinito. E o que quer dizer a palavra infinito? Quer dizer que não tem fim. Então, toda linha que ela for reta e ela ter esse sinalzinho aqui, ó, ou nem precisa, né? Você vê que ela é uma linha reta, ela não tem nenhuma divisão. Então, aqui nós vamos ter a linha reta. Então, quer dizer que ela é infinita, né? Então, ela não terá fim, tanto para um lado quanto para o outro. Porém, nós vamos ter também as semirretas. E o que seria, né, as semirretas? As semirretas é quando ela vai ter uma divisão entre a linha. Então, quando nós temos uma divisão, né? Então, vamos colocar essa divisão, né? Esse xizinho do ponto O. Então, aqui nós vamos ter as semirretas, quer dizer que ela partiu de um ponto. Então, ela partiu do ponto O. E aí, ela vai ser uma semirreta que não vai ter o quê? Fim. Nós temos também os segmentos de reta. O que seria o segmento de reta? É quando a reta, né? Ela é dividida aí por dois pontos. Então, vamos colocar aí o ponto A e o ponto B. Então, ela começou aqui no ponto A e ela terminou no ponto B. E também vai ser o quê? Infinita. Então, recapitulando. Então, nós vamos ter a linha reta, a semirreta, né, que vai ser dividida aí com um ponto no meio, e vamos ter o que? Os segmentos de reta, que vai ter o ponto A e um exemplo, né, e o ponto B. E o sinalzinho do infinito, né, que é para indicar aí que a linha ela não vai ter o que? Fim. Então, aqui, a primeira linha, né, a gente viu aí que ela não tem nenhuma divisão, então que vai se chamar de linha reta. E na número 2, a gente viu aí as semirretas, que vai ser dividida por um ponto no meio, e os segmentos de reta, né, que é a linha número 3. Então, como vocês viram aí no início, né, na introdução, a gente vamos ter aí a linha reta e a linha curva. Então, nós vamos começar a falar sobre as posições que a linha reta pode ter. Então, a linha reta, ela pode ser horizontal. Então, horizontal é quando a linha, ela... Vamos dar um exemplo aí de uma régua, né? Então, se a régua, ela tá deitada, então nós vamos ter aí uma representação da linha horizontal. Nós temos aí a linha vertical. Então, vamos colocar também como exemplo aí a régua, né? Se a régua ela está em pé, então nós vamos ter o que? A linha vertical. Se nós temos a régua aí dessa forma, então nós vamos ter a linha o quê? Inclinada, como se fosse, né, subindo a uma escada. Então aqui nós temos o que? A linha inclinada. Já as linhas curvas, nós vamos ter as côncavas, né, que é como se fosse aí um U, vamos dizer assim. E aí nós vamos ter também as convexas, que é como se fosse o U de cabeça para baixo, vamos dizer assim, tá ok?
Então, aí, a linha curva ela vai ter essas duas classificações. Porém, as linhas, elas vão ter aí nomes diferentes de acordo às suas posições, tá bom? Então, nós vamos ter aí vários tipos de linhas e agora nós vamos estar estudando esses tipos de linhas. Então, prestem atenção. Quem quiser anotar, pode estar anotando. Então, quanto às direções, né, das linhas, elas podem ser poligonal, que também se dá o nome aí de linha quebrada, né? Então, essas poligonais é como se ela fosse é, algumas figuras geométricas, vamos dizer assim. Então, aqui nós temos a linha poligonal, que também se dá o nome, né, de quebrada. Mas, professora, por que quebrada? Então, é que como se cada quininha dessa aqui, ó, ela se quebrasse, né? Então, essas partezinhas aqui, ó, dessas quininhas, é como se ela se quebrasse. Então, por isso que se dá o nome, né, de linha poligonal ou quebrada. Nós vamos ter também as linhas sinuosas ou onduladas, né? Que são aquelas linhas que vai ter tanto a linha curva côncava quanto a convexa. E um exemplo que a gente pode dar é como se fosse as ondas do mar, né? As ondas do mar, nós vamos ver ali que tem a linha côncava, né, e a convexa. Nós vamos ter também a linha mista. A linha mista é aquela em que ela vai ter tanto a linha curva quanto a linha reta, né? Então, assim, essa aqui é a linha mista, que é uma mistura dos dois tipos de linha. Nós temos também as linhas paralelas. As linhas paralelas, elas podem ser tanto é, linhas, né, na vertical, inclinada, ou na horizontal. Então, vamos agora conhecer quais são os tipos de linhas, né, paralelas. Então, se a linha ela tá na mesma direção, certo? E também aí seguindo o mesmo, vamos dizer, o mesmo rumo, então nós temos a linha paralela. Então a linha paralela ela pode ser tanto na horizontal, tanto na vertical ou tanto, né, inclinada. Então aqui nós vamos ter as linhas o que paralelas, tá? Que vai estar paralela uma à outra. Nós vamos ter também as linhas perpendiculares, tá? A linha perpendicular vocês vão ver que ela vai parecer como se fosse, né, uma cruz, tá? Então, a linha perpendicular é como se fosse uma cruz. Um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Então, aqui nós temos as linhas perpendicular. Toda linha perpendicular, ela vai ter um ângulo de 90 graus. Esse aqui, esse conteúdo, né, de graus, vocês vão estar, ou talvez já tenham visto aí em matemática, né? é, ou ainda vão estar vendo, tá? Então, toda linha perpendicular, tá? Que vai estar perpendicular uma à outra, né? Formando um ângulo reto. Nós temos também a linha convergente e a linha divergente. Então, primeiro, nós vamos estar falando aí sobre a linha, né? Convergente. Então, a linha convergente, ela é aquela linha em que ela vai ter. Para vocês entenderem melhor, vamos supor que aqui é um tiro ao alvo, tá? Então, aqui eu tenho aqui o lugar que é o alvo, né? E aí nós vamos ter as linhas convergentes, que são aquelas que vão fazer o quê? Que vão vir tudo para o tiro ao alvo. Então, aqui, quando vocês virem essa setinha voltada para o alvo, nós vamos ter aí as linhas o quê? Ou melhor, convergentes, tá? Então, essas aqui vão ser as linhas convergentes. Porém, quando a gente vamos ter aí o nosso alvo, né? Vamos supor que nós temos o nosso alvo. E aí você vai ver a setinha saindo desse alvo, nós vamos ter as linhas divergentes, tá ok? Então, está saindo. Então, é como se você estivesse saindo da sua casa, né? Então, a outra linha convergente é como se você estivesse chegando na sua casa e a divergente você estivesse saindo. Aqui, na verdade, gente, para vocês entenderem, vocês têm que, né, tentar ler e seguir esse exemplo que eu estou dando, né? Então, convergente, quando você está voltando para sua casa, e divergente, você está o quê? Saindo, certo? Então, aqui, ó, vamos lá de novo para vocês entenderem. Então, aqui nós temos os dois, né? Os dois alvos, vamos supor. Então, aqui eu tenho uma linha
que sai, ou melhor, uma linha que sai e uma linha que vem, que volta. Então, a que sai, né, é a divergente, quando a setinha está para fora. E a que vai para o alvo, nós temos a o quê? Convergente. Tá ok? Para vocês saberem aí a diferença. E aí, nós vamos ter também, né, os traçados de linha, tá? Então, a linha ela pode ser leve ou fina, ela pode ser cheia. Mas, professora, como assim a linha ela tem os traçados? Então, se eu faço uma linha assim, eu tenho uma linha fina, certo? Então, aqui eu tenho uma linha fina. Porém, quando eu vou e faço uma linha dessa forma, várias vezes, né? Uma linha ali, ó. Então, eu vou ter uma linha o quê? Cheia, né? Uma linha pesada, uma linha cheia, entendeu? A linha também, ela pode ser a linha tracejada, o próprio nome já está dizendo, né? Que ela é o quê? Cheia de tracinhos. Então, aqui nós temos a linha tracejada. Nós vamos ter também a linha pontilhada, que é aquela que vai ter vários pontinhos. Então, nós temos a linha pontilhada. E vamos ter a linha combinada, que é como se fosse pontinho e traço, pontinho e traço, pontinhos e traço. E assim por diante. Então, nós temos a linha combinada. Certo? Então, eu espero que vocês conseguiram entender um pouquinho do conteúdo. Temos vários tipos de linhas, tá bom? Mas eu acredito que vocês vão aí lendo, assistindo esse vídeo, né? Algumas vezes vocês vão conseguir entender. Então, a partir também da atividade fixação, vocês vão aí conseguir, né, absorver esse conteúdo, tá ok? Então, tchau, fiquem com Deus e até mais.